Plim, 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 plim. Boas novas. Boas novas com o mago da oratória. Sábado é dia de boas novas. Espiritualidade. Hoje eu trouxe os frutos da sabedoria. Os frutos da sabedoria. A sabedoria, ela tem frutos. Ela tem uma cabeça, na cabeça dela tem uma coroa. Ela tem uma mão esquerda, que ela tem alguns bens. E ela tem a mão direita, que ela também tem bens. Ela era a arquiteta de Deus. Estava desde o início com Deus. E quem busca ela, como quem busca um tesouro, vai encontrar. E a sabedoria tem que pedir. E quem pede e busca, acessa. Uau! E hoje eu vou falar sobre os frutos da sabedoria. 4 virtudes dos antigos oradores gregos. 4 virtudes dos antigos oradores da escola clássica de oratória de Aristóteles. Para entrar na escola de Aristóteles, você tinha que passar por essa fase. E era uma fase muito difícil. Antes de aprender o como que faz, como que fala, como que se apresenta, Aristóteles queria saber por quê. E o caráter dos oradores eram passados numa fornalha. Razão e fé. Razão e fé, Giovanni, é. A razão é você desejar, estruturar um desejo, visualizar com exatidão aquilo que você deseja. E a fé é a certeza daquilo que a razão definiu. Plim, plim, pega esse código. Razão e fé. E a fé é aquilo que a razão definiu com exatidão. E daí é só esperar. Hoje nós vamos ver as 4 virtudes dos antigos oradores gregos. O espírito que rege o orador grego e que eu adotei na minha estrutura de oratória. Oratória clássica, oratória moderna e oratória holística. Qual o espírito que rege o orador moderno? Continua valendo os 4 frutos da sabedoria, as 4 virtudes que são fundamentais que todos os homens deveriam buscar. E elas são as 4 fundamentais que até hoje são consideradas. E o que é uma virtude, Giovanni? Uma virtude é um fruto da sabedoria. São os traços do caráter do orador. É a disposição de praticar o bem. É a essência do ser humano. É o sentido superior que todo homem deveria buscar. É um atributo, é uma conduta, é um modo de viver. Isso é virtude. Ei, então, como estão as suas virtudes? Na escola de oratória clássica de Aristóteles, eles aprimoravam o caráter e a conduta do orador. Então, o caráter e a conduta do orador era forjado. Era a base da autoridade do orador. Ethos, a autoridade. Então, a base da estrutura do orador era
as suas virtudes. E essas 4, elas eram fundamentais, eram eixos. Outras se somavam depois, mas essas 4 ele tinha que dominar. Quais as 4 virtudes, então, fundamentais da escola de oratória de Aristóteles? E quais as 4 virtudes que eu treino oradores modernos na escola de oratória do Giovanni? Vou ajudar você, eu ajudo oradores irem de aprendiz a mago. E se você quer aprender a oratória clássica, a oratória moderna e a oratória holística, você tem que conhecer essas 4 virtudes e vivê-las, fazer parte da sua vida. Eu tenho buscado a cada dia aperfeiçoar nas forjas, junto com a sabedoria, buscando entender cada uma delas. Qual a primeira? A primeira é a mãe das virtudes. Então eu vou apresentar a primeira, que é a mãe. O primeiro pilar, o primeiro fundamento da essência do ser um orador. A prudência. A prudência é a primeira virtude. É a mãe das virtudes. Do latim, prudentia, significa previsão. É a capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas. É o discernimento que o orador tem das pessoas que vêm conversar com ele. Quando ele olha nos olhos, ele lê a alma. E quando ele consegue entender isso, fazer leitura de microsinais, fazer leitura da alma da pessoa que vem conversar, você começa a ter esse discernimento. E esse discernimento da prudência é a capacidade que você tem de julgar se aquela pessoa tem uma malícia do mal ou ela é virtuosa. Essa é a primeira característica da prudência. Você enxergar o mal e o bem na outra pessoa. A segunda característica da prudência, ela dispõe a razão para discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e escolher os justos meios para o atingir. A prudência, ela conduz a outras virtudes, por isso que ela é a mãe, indicando-lhes a regra e a medida. É a capacidade de tomar uma decisão sensata e com cautela. É a capacidade de julgamento no conhecimento e na experiência pessoal. Vou contar uma história da prudência. A mãe das virtudes. Tinha 3 motoristas de caminhão que estavam passando por uma seleção, um teste. 3 deles, experientes, hábeis no dirigir, com uma carteira profissional muito parecida, os 3 com muitos anos de experiência, com vários cursos, dos mais diversos cursos. E eles chegaram e agora o entrevistador tem que escolher um só. Aí os 3 ficaram sentados e o entrevistador, ele iria chamar um a um e todos iriam escutar o que o outro motorista iria dizer. Então, quem sabe ser o último é uma boa opção. E aí ele chamou, então, o primeiro. E aí o primeiro apresentou suas características, o seu perfil como motorista, as experiências que ele já tinha com o caminhão. E ele disse assim, mas só que tem uma coisa que me destaca. Eu tenho uma habilidade, uma experiência tão grande com o meu caminhão, que quando eu estou descendo uma serra, quando eu estou descendo
uma serra muito grande, muito longa, com uma grande distância, eu fico observando o rodado do meu caminhão. E o senhor sabe que na serra tem aquelas faixas brancas, no final do asfalto. E eu percebo, e eu faço um exercício ao longo da minha experiência, que eu faço com que o rodado do caminhão desça a serra inteira, em cima daquela linha branca, no limite da rodovia. Oh, disse o entrevistador, nossa, e o senhor consegue descer a serra inteira? Eu desço a serra inteira. O rodado do caminhão fica em cima da linha branca até o final, para testar a minha habilidade como motorista. E os outros dois ficaram olhando aquele motorista e perceberam assim, nossa, o cara é bom. Aí o segundo entrevistado foi chamado. Aí ele contou todas as habilidades, toda a experiência dele como motorista também. E aí, após ele contar toda a experiência, tudo que ele já tinha feito de curso, tudo aquilo que ele já tinha vivido de experiência, ele contou, disse assim, mas tem uma coisa que me destaca. Tem uma coisa que me destaca. Eu vi o outro motorista dizer que ele desce a serra inteira com o rodado do caminhão em cima da linha branca, que é o limite da rodovia. Eu faço um outro teste, ele disse. Eu desço a serra inteira com um pneu em cima da linha branca e o outro pneu fora, por lado de fora da rodovia. Tamanha habilidade que eu tenho e a segurança que eu tenho para descer a serra. Eu desço com o rodado sempre no lado de lá e uma roda somente em cima da linha branca, a serra inteira. E o cara, o entrevistador diz, sério, cara? Sério? Eu tenho domínio sobre o caminhão. Eu tenho segurança sobre o meu dirigir. Agora tem o terceiro motorista. O terceiro motorista sentou, contou a história dele, a experiência dele como motorista, toda a vivência dele. E agora, o que você acha que ele vai dizer? Qual a experiência do terceiro? Um desceu com a roda em cima da linha branca, o outro com um pneu em cima da linha branca, o outro pro lado do abismo. E agora o terceiro. O que você acha? Ele chegou e disse para o entrevistador, diz assim, sabe, moço, eu sou motorista há muitos anos. Eu já dirijo há muitos anos. Tenho uma experiência com o caminhão de muito tempo. Eu vi o primeiro motorista dizendo que ele desce com o rodado do caminhão em cima da linha branca, no limite da rodovia. O segundo motorista até é mais hábil ainda, pelo que ele disse, e ele desce com o pneu em cima da linha branca e o outro fora. Sabe, moço, eu acho que eu não vou ser chamado, porque eu nunca fiz esse tipo de teste, embora acredito que seja capaz de fazer também. Mas eu sempre procurei, descendo a serra, descer com o meu caminhão seguro, com a minha vida segura e o mais longe possível do abismo. Quanto mais longe eu estivesse da linha limite do asfalto, mais eu me considerava seguro e mais considerava seguro o caminhão. Então, infelizmente, eu não tenho como dizer, iguais esses dois rapazes disseram, sobre a habilidade deles. Eu desço o mais distante possível do abismo. Eu me afasto do abismo. Qual dos três você escolheria?
os dois hábeis motoristas ou o prudente motorista? A prudência. Capacidade de julgamento baseado no conhecimento e na experiência pessoal. Habilidade de saber discernir o certo e o errado. É a decisão que você tem baseado na razão e na sua lógica pessoal. Essa é a primeira virtude, a mãe das virtudes, que Aristóteles buscava para colocar à disposição o seu conhecimento na escola de oratória clássica de Aristóteles. A prudência. O orador, ele tinha que ter essa essência dentro dele, essa capacidade de julgar ações, capacidade de discernir o que é melhor, capacidade de entender e compreender todos os momentos. A prudência é a mãe das virtudes. E Aristóteles e eu procuro viver a prudência a cada dia. E a segunda, Giovanni, a segunda virtude que eu vou apresentar a você hoje, das 4 virtudes dos grandes oradores. A segunda virtude é a fortaleza. Do latim fortes, forte, poderoso, firme. A fortaleza do orador é quando eu subo no palco e eu domino todas as emoções, eu domino meu corpo, eu domino a minha respiração, eu domino o conhecimento, eu domino o conteúdo, eu já preparei toda a estrutura, tá aqui, ó. 4 virtudes, 2, 3 horas, 4 horas de pesquisa, buscando tirar a essência do conhecimento daquilo que eu vim trazer para você. E daí quando eu trago esse conhecimento refinado, organizado, classificado, eu sou uma fortaleza. Forte, firme, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. E aí eu acesso a sabedoria, que é a mãe das virtudes, que dá os frutos, que traz os frutos para que eu e você possamos desfrutar. Fortaleza. Os oradores de Aristóteles eram fortes, eram poderosos, eram firmes. Plim, plim. Quando você receber a sua varinha preta, você vai ter esse entendimento. Essa virtude vai ter que fazer parte da sua vida. Você vai ter que buscar se fortalecer todo dia. É a segurança em tudo que nós fazemos, principalmente nos momentos que mais precisamos, nas dificuldades, nas contrariedades, ajudando-nos a vencer o medo, ser forte, firme, sem medo. O medo, ele sempre vai fazer parte da nossa vida, porque o medo, ele é uma emoção natural do ser humano, para nos proteger. Mas eu sou uma fortaleza para controlar e vencer o medo. E pode-se dizer que há 3 forças com as quais podemos conquistar a virtude da fortaleza. Tem 3 forças para você conquistar a virtude da fortaleza. A primeira é a força do ideal, um motivo poderoso, um ideal pelo qual vale a pena viver e morrer. Boas novas. Eu vim aqui trazer para você boas novas com o Mago da Oratória. Esse é um motivo, esse é meu ideal, essa é minha missão, essa é minha paixão. Então, quando eu tenho isso, eu tenho a virtude da fortaleza. A segunda força, a fé. Então, quando eu tenho esse ideal, quando eu tenho esse desejo bem organizado, bem estruturado, bem planejado, a fé, a certeza que essa mensagem ela vai ecoar até os confins da Terra, porque depois vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram,
vai ficar gravado lá no canal do YouTube. E então leve aí, dá um toquezinho no aviãozinho aí do Instagram e compartilha as 4 virtudes, 4 frutos da sabedoria que todo homem deveria buscar. Quando eu digo homem, eu estou dizendo você, mulher, você, homem. As 4 virtudes que todos nós deveríamos ter forte dentro de nós. Prudência e a segunda fortaleza, razão e fé. E a terceira força, o preço que você está disposto a pagar, que é o sacrifício que você está disposto a acordar cedo no feriado, vir aqui sábado, vir aqui segunda-feira às 7h01 da noite e trazer Fala Especialista na Fogueira Digital. Na terça-feira de manhã, Desperta com o Mago, trazendo um conteúdo também para ajudar outras pessoas, ajudar especialistas a terem essas virtudes dentro de si e levar boas novas também. Na quinta, às 7h01. E aí toda semana ficar fazendo com esse propósito, com essa paixão de querer fazer. 3 forças fortalecem a virtude da fortaleza, o seu ideal, a sua fé e o sacrifício, a consistência, a disciplina para querer fazer. Então a fortaleza é a coragem e a habilidade de enfrentar o medo. A habilidade de enfrentar a intimidação e o perigo. A habilidade de enfrentar um momento ou um público hostil. Eu já tive tantas vezes que eu cheguei no público hostil e eu tive que mudar a energia deles, não a minha. Porque eu sabia quem eu era, eu sabia quem eu sou. E eu, estando naquele ambiente hostil, ter que fazer com que toda aquela energia hostil ela seja acalmada e você ter a firmeza, o discernimento de enfrentar aquele momento e confrontar alguns momentos também, para que se instale, se implante a paz. A habilidade de enfrentar um desafio sem covardia. Essa é a virtude da fortaleza. E a terceira virtude, Giovanni, a temperança. A temperança. O que é a temperança? É do latim temperare, guardar o equilíbrio, habilidade de autocontrole, característica da pessoa que consegue equilibrar suas vontades. Quando você comer, não imaginar que aquilo é um prazer e comer, 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 comer. É saber que a alimentação, ela só é ingerida quando eu tenho fome. E aí eu como uma das ações necessárias para manter o meu corpo em atividade, para que possa gastar energia. Então eu não vou lá comer chocolate, que nem um esganado, comer doce sem parar. Não, come um pouquinho. A temperança é quanto comer, quanto beber, quanto é necessário. Temperança. Equilíbrio. Sobriedade nas suas atitudes e nas suas ações. Representa a harmonia e a estabilidade necessária que antecede qualquer transformação que você vai fazer. É uma estabilidade mental e emocional que irão permitir atingir os seus objetivos. A temperança é o equilíbrio. Prudência, a mãe de todas as virtudes, o fruto principal.
a fortaleza, forte, controle e a temperança, o equilíbrio, a estabilidade mental, a inteligência emocional, o controle emocional, entender os pensamentos, entender que ansiedade é excesso de futuro, que depressão é excesso de passado. E aí você não viver 70% no passado, nem 20% no futuro, que é a grande maioria das pessoas, 90% delas vivem no passado e no futuro. Por viver no futuro tem medo das experiências que o passado já viveu. E aí só vivem 10% no aqui e agora. Plim, plim, pega esse código. Não consegue viver no presente, no aqui e agora, nesse momento. Ficam aflitos, ficam preocupados, ficam se preocupando. E aí vive no futuro ou vive no passado, inseguros, fracos, indecisos, inconsistentes, sem conseguir levar à frente seus projetos, seus sonhos. Vão sentar um dia numa cadeira de balanço quando tiverem 100 anos e vão se arrepender de tudo aquilo que não viveram, tudo aquilo que deveriam ter feito, todos os livros que deveriam ter lido, todas as histórias que deveriam ter vivido, todos os filhos que teriam trazido, todos os momentos que deveriam ter vivido, os banhos de chuva, os passeios na areia, o escutar dos pássaros. Temperança, o equilíbrio. Não é nem no passado, não é nem no futuro e não é nem só no presente. É viver o aqui e agora, com a experiência do passado, com a prudência, que é a busca do entendimento daquilo que está por vir, com a fé de que as coisas vão ficar melhores. A temperança é esse equilíbrio. E por último, a virtude que cola e une as outras três. Uau! É muito incrível essa experiência aqui das 4 virtudes. Aprendi muito também, buscando esse conhecimento para trazer para você, aprendi muito também. As 4 virtudes dos grandes oradores da antiguidade e que são os 4 fundamentos dos frutos da sabedoria. A justiça. A justiça. Ela cola e une as outras 3. E o que é a justiça? Ela consiste na constante e firme vontade de dar aos outros o que lhes é devido. Justiça é considerada como sendo a virtude completa. Ela é a virtude que rege as relações dos homens na cidade, na sociedade. Segundo Aristóteles, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar fazer o justo. Justiça é o poder de fazer valer o direito de alguém, ou de cada um, ou o meu próprio. Aristóteles dizia que era o caráter do orador. Ela é uma virtude total, completa, pois o homem justo, ele pode exercer sua virtude não só em relação a si mesmo, como também em relação ao próximo. Uau! Prudência, fortaleza, temperança e justiça. Os 4 fundamentos. Os 4 fundamentos da estrutura da oratória que eu trago para você. Oratória clássica, oratória moderna,
e oratória holística, plim plim, espiritualidade. Por isso que na minha base do meu treinamento é aprenda a falar extremamente claro, persuasivo e com espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, estão aí as 4 colunas da virtude dos grandes oradores de todos os tempos, da antiguidade, da era moderna e do futuro. Prudência, fortaleza, temperança e justiça fazem parte da estrutura que eu busco a cada dia fortalecer também na minha oratória. E para fechar, eu quero que você pegue esses 3 códigos ainda que eu vou deixar de presente para o seu fim de semana, para a sua reflexão. Eu sou. É a minha identidade. Quem eu sou. Eu sou. Eu sou um ser humano. Identidade. Eu sei quem eu sou, então eu sou. Fique aí com essa mensagem. Eu sou. A segunda, eu posso. É a sua capacidade de fazer. E eu mereço. É merecimento. É a sua possibilidade de ter acesso. Então, eu sou, eu posso e eu mereço. Identidade, capacidade, merecimento. Ser, fazer e ter. É a mensagem da espiritualidade de sábado. Boas novas até os confins da terra, transformando vidas pelo poder da oratória. Vai ficar gravado aí no Instagram, compartilhe. Toque aí no aviãozinho e compartilhe, depois comente. Eu vou levar agora lá aqui no Instagram, eu vou deixar uma foto. Comente aí, faça com que o algoritmo leve para mais pessoas. Comente aí no Instagram o que você achou dessa mensagem de sábado, das boas novas. 4 virtudes dos antigos oradores gregos, os frutos da sabedoria, virtudes. Qual o espírito que rege você como orador? Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E reflita no fim de semana sobre essas 4 virtudes e que elas possam fazer parte da sua vida no dia a dia, pessoal e profissional. Até segunda-feira, às 7h01 da noite, eu vou trazer um especialista que vai falar sobre muitas coisas. Ele é um palestrante, um professor de MBA da FGV, ele é um maestro, ele usa a varinha como maestro. Eu uso a varinha como mago e ele usa como maestro na sintonia das palavras. Vai ser uma noite muito especial. Fogueira Digital Fala Especialista. Segunda-feira, às 7h01 da noite. Espero você.